Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 3 minutos desta quinta-feira, hoje dia 24 de outubro de 2019, está no ar ao vivo nossa Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. É você curtir, comentar, compartilhar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos, vem aí a 0 grau, tudo novo, de 18 a 20 de novembro. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou, conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a Central de Alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Muito boa noite, nossos telespectadores da nossa Vale TV, nossos internautas e telespectadores da nossa Vale TV. Bom demais estar aqui de volta, mesmo que depois de um dia puxado, como foi o dia de ontem. Mas a gente não vai falar de futebol hoje aqui, né? Não sei por que não vamos falar, talvez porque o diretor da emissora tenha proibido se falar de futebol hoje nessa bancada, nesse programa. Me recuso a estar acompanhando qualquer programa de futebol nos próximos dias. Mas brincadeiras à parte, parabéns ao Flamengo, sentindo muito, doendo bastante essa saraivada na noite de ontem. Mas como a vida, né, faz parte, essa montanha russa. Depois o Cláudio vai falar um minutinho sobre isso também, como conselheiro do Grêmio que o é. Mas eu quero falar sobre outras coisas hoje. Graças a Deus a gente tem bastante assunto bom, importante para a gente discutir aqui. Acabei de vir da CDL de Novo Hamburgo, onde a gente teve uma palestra, vários secretários municipais presentes, conversando com os empresários, com a comunidade, sobre o projeto Cidade Linda, com a distribuição de um manual de regramento para publicidade no calçadão e na área comercial. Estava cheia a sede da CDL para a gente conversar sobre isso. Não é ainda uma legislação em torno disso, mas é uma sensibilização nesse momento. As pessoas vão mundo afora e acham lindo, maravilhoso, como as cidades são bonitas, como as casas são bonitas, né? Normalmente tem uma plaquinha assim em cima do estabelecimento comercial, não são aquelas fachadas poluídas, cortando os frontões dos prédios, né? Então a gente tem o desafio de discutir muito essa questão. A gente vai trazer esse assunto para conversar com a secretária Roberta, que amanhã me dá uma entrevista aqui no nosso Conversa de Peso, para a gente falar mais sobre isso. Eu fiquei muito feliz logo no início da administração municipal, quando a prefeita Fátima começou a recolher as faixas, as placas, as coisas que estavam
espalhadas pela cidade, atravessando os transeuntes, atrapalhando o trânsito, atrapalhando todo mundo. E cobrei que em alguns momentos isso tinha deixado de ser feito, inclusive. Mas, felizmente, terminada essa etapa tão importante das obras dentro do centro da cidade, e está lindo demais o nosso centro, eu acho que o nosso desafio é continuar pensando como a gente vai continuar evoluindo para que ele continue sendo lindo como ele está e que ele não se perca com o passar dos dias, né? Os doutores aqui em educação poderão falar para a gente sobre a teoria das janelas, das vidraças quebradas, né? Janelas, vidraças quebradas, que modificou bairros de Nova York, a cidade de Nova York como um todo, e que inspira mundo afora. Quizá a gente tem aqui um pedaço disso, de uma organização diferente social, para que a gente possa ter um centro mais aprazível, recebendo e acolhendo todos os hamburguenses e as pessoas que vêm nos visitar aqui. Acho que é um grande desafio para nós. Evidentemente, o empresário precisa vender, o empresário teve prejuízos com esse momento de transição dessa obra, né? Evidentemente, não se faz uma reforma em nossa casa sem muita incomodação. Imagina mexer, botar de pernas para o ar uma cidade inteira. Felizmente está superado e agora é fazer as coisas acontecer. Aí é uma questão de conscientização, mais que qualquer coisa. A prefeita Fátima tem a legislação pronta, diz que não vai entrar com isso agora, quer discutir isso com a comunidade, quer, sobretudo, sensibilizar as pessoas para que busquem fazer melhor, né? E não se trata de investimentos lutuosos, se trata de olhar para frente do seu negócio e pensar como esse prédio pode ficar mais bonito. Nós temos prédios antigos muito bonitos no centro, mesmo com linhas mais simples, alguns deles, alguns com linhas maravilhosas, que nem o nosso Café Avenida e por aí vai, nossa Ruval Modas, né, antiga Ruval Modas, e por aí vai. Queria fazer essa referência. Também aconteceu no CDL, lá tivemos eu e o Alisson fazendo uma reportagem lá com o Anderson Neves, a mostra do Anderson Neves, que segue até a próxima quinta-feira, das 19 até as 22 horas. Hoje tinha um sarau rolando lá, chegamos lá, estava muito bonito. Semana passada tinha apresentações, semana que vem apresentações de dança também. Cidade fervendo. Muito boa noite, César Silva. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, essa bancada de peso. Vamos colocar dessa forma, né? Nada comigo, exatamente, pessoal. Não, peso no sentido de importância. Ah, tá bem. Né? Porque a gente há 20 anos atrás já não tinha problema com peso. Agora a gente já começa a ter problema depois dos 25. Né? Mas tudo bem. Quero agradecer aqui o convite, né? E sempre retornar à Vale TV é fundamental. Os assuntos cada vez melhores, tenho acompanhado na internet com pessoas importantes e cada vez mais polêmicas. Uma pena o material futebolístico ficar só para o programa do meio-dia, porque eu vim de vermelho em homenagem, e porque sem o Grêmio não existia Internacional, e sem Internacional não existiria o Grêmio. Então a cornetagem faz parte e a gente está aí para avançar. E hoje eu vim fazer um convite, Rodrigo. Quinta-feira que vem nós teremos uma palestra no Hub One, parceria com o ExoHub e a Associação Brasileira de Mentores de Negócios. Nós vamos ter uma palestra, inovação baseada em dados, tecnologia para o século XXI. Então, ele é focado em empresas, focado em startups, principalmente para você usar esse tipo de tecnologia de inteligência artificial, estratégias de gestão de inovação, efetivamente para esse momento agora. O nome do evento é Papo de Mentor de Negócios, então fica o convite, e depois, no segundo bloco, eu quero dar 2 notícias em primeira mão aqui no programa em homenagem a esse convite. Muito bem, muito bom. E agora o nosso provocador da noite aqui. Telespectadores, uma boa noite. Ayrton Chu, muito bem-vindo de volta à nossa Vale TV. Pedindo música hoje. Agradeço, obrigado. Não, eu queria começar com pequenas declarações. Eu sou Botafogo, eu não sou... Próximo jogo do Grêmio, né? Absolutamente, eu não tenho nada com o Flamengo, e acho que foi apenas foi um jogo que teve um vencedor. Então eu queria expressar aqui a minha... Como gaúcho, eu queria expressar a minha solidariedade ao Grêmio. E dizer também que eu torço pessoalmente pelo Botafogo. Deixa eu te perguntar uma coisa dentro da sacanagem, então. Dói muito 5-0? Quanto tempo demora para passar, hein? Eu não sei. Para mim é tão cedo isso.
Olha, dói bastante. Isso faz parte, eu acho que, do currículo de cada um de nós. E eu diria até que isso faz parte do currículo nacional. Tá bem. Né? Und das ist peinlich. O Ayrton é representante do Comitê do Bicentenário da Imigração Alemã, né? 2024 está chegando aí, a gente está há 5 anos, menos de 5 anos agora para esse momento tão importante. E dentro de todo o legado que a imigração nos traz, eu acho que um dos mais importantes, um dos mais fortes é a educação, né? A gente tem instituições de educação na nossa região, muito antigas, né, Cláudio? E a nossa INH tem mais de 180 anos. 182 anos. Né? A Rede Sinodal, o Instituto de Educação de Voti, né? O Everton Agostino não está conosco aqui porque está em férias, mas o nosso respeito também por essa grande organização. E, evidentemente, aí, Rede Marista, né? Muitos anos aqui em Novo Hamburgo, o nosso São Jacó, que foi uma referência lá atrás, a nossa Santa Catarina, enfim. Para nós, a educação é uma coisa muito importante. E a gente ouve que para os políticos também é. Também. Infelizmente, na época de depois de passar da eleição, na prática a teoria não era bem assim. As obras da Copa também são importantes. Ah, pois é. A ponte da Avenida dos Municípios. Também é importante. Eu acho que tudo é importante. Acontece que pode ser importante, mas não é prioritário. Prioridade é a gente discutir nesse momento. Exatamente. Mudar a educação. O desafio é esse, a necessidade de mudar a educação. Essa é a provocação que o seminário que acontece na próxima segunda-feira provoca. Né? Exatamente. Essa é uma necessidade porque os indicativos mostram que não tem melhorado. Ela tem estabilizado em algumas situações, mas ela é crítica. Eu vejo aqui o César falar em startups, etc. E para startups precisa ter um certo conhecimento e interpretação, até interpretação de textos. E sem nós, dúvida, como rio-grandenses, eu acho que nós devemos botar a mão na consciência. Nós que já fomos referência em educação alguns anos atrás, éramos considerados os primeiros em educação, nós hoje estamos em 7º. É também discutível o chamado indicativo. Porque o IDEB não reflete, mas é um indicativo. É um indicativo que reflete não só o conhecimento, mas também a permanência na escola. Então, enquanto não tiver o melhor, é um indicativo. E nessa, vamos dizer, análise dos indicativos, o que a gente está verificando? Nós estamos verificando que existe um pequeno levantamento nos índices, mas que não é suficiente para atingir a meta que foi programada para os municípios. E aí 83% da educação básica está nos municípios e os restantes 17 ficam com o Estado, que é um pouquinho mais complicado ainda. E, em realidade, o ano passado a gente fez vamos dizer assim, começamos uma iniciativa junto ao Grupo Sinos, com o apoio do Grupo Sinos. O Instituto São Leopoldo promove quinzenalmente uma página sobre educação e a ideia é publicar nessa página aquelas melhores práticas para que as demais, os familiares, as demais escolas, a região abrangida pelo Grupo Sinos, tenham essa percepção e a possibilidade, talvez, até de replicar isso. O ano passado a gente fez mais intensivo isso no que se refere à gestão. Nós dirigimos a página mais para a ideia de gestores, ou seja, secretários, prefeitos, diretores de escola. E este ano nós demos um passo adiante e buscamos casos específicos com o apoio do Senac e do Sicredi. Eles nos trouxeram uma série de subsídios, inclusive nos apoiando no custo das páginas, e a gente tem publicado isso de uma maneira quinzenal. E
como o ano passado a gente fez um evento em outubro, exatamente para sentir o que estava acontecendo, qual era a repercussão, este ano nós vamos fazer o segundo seminário. Vai ser feito no Tecnocinos, no auditório do Tecnocinos, na próxima segunda-feira. E aqueles que quiserem estão convidados a verificar neste seminário algumas apresentações que serão as melhores práticas, no caso. Feliz, Nova Petrópolis está representada, Novo Hamburgo está representado pela nossa Joyce, querida Joyce. Nós conseguimos trazer de Bagé a primeira escola cívico-militar já implantada em Bagé, uma das duas, que são duas, como uma outra alternativa de educação. Ou seja, nós vamos estar apresentando a quem estiver lá, diretamente da fonte, motivos para verificar se é possível continuar nesse sentido. A grande dificuldade é motivar o pessoal a verificar se é possível, ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande em modificar essa situação devido à própria motivação dos próprios professores, que são colocados, do ponto de vista profissional, numa segunda prioridade administrativa da gestão pública no Brasil, no município e talvez de uma maneira geral na América Latina. Muito bem, vamos receber também a Rose Goetz. Muito boa noite, Rose. Professora Rose também, falando de educação com a gente aqui também. Bem-vinda. Certo. Obrigada pelo convite, né? Sempre é uma satisfação participar contigo aqui com a casa, né, das atividades. E estou assim atuando como professora, estou, né, com a formação em docência. O objetivo maior, o propósito maior é o eixo gestão e negócios, né? É a formação, continuo, mantenho a minha atividade profissional, né? O objetivo é fazer essa relação, esse vínculo com o mercado de trabalho e com a formação desses novos empresários ou novos empreendedores aí, né, se desenvolvendo no mercado. Esse é o principal objetivo, assim. E estamos... Talvez seja um dos eixos que a gente precisa avançar tanto, né? Com certeza. Desde a pré-escola até a universidade, ensinar as pessoas a serem empreendedoras, né? Ajudar a dar ferramentas às pessoas a serem empreendedoras. Né? E para isso daí vem as didáticas, vem as metodologias, né, que são aplicadas para que esse objetivo seja alcançado. Atualmente, hoje, inclusive, é um dia memorável também. Estamos aí no último dia da Mostratec, né? E estamos com alguns alunos, inclusive com trabalhos ali na Mostratec, né, sendo apresentados, né? E com participação em outras feiras, né? Guadalajara no México, né? Infomatrix em Santa Catarina. Então a movimentação é bastante grande nesse sentido, né? Uma escola com aproximadamente 10 mil alunos ativos, né? Para que esse objetivo de preparação para o mercado de trabalho seja atingido, esse resultado seja atingido. Mas vamos falar de uma outra coisinha, um pontinho também aqui? Vamos. A gente tem a novidade, né? Dos premiados. Próximo dia 7 de novembro nós teremos congresso. Isso aí. Lá em Porto Alegre, né? Junto à Assembleia Legislativa, né? E nós temos já o nome das 5 empresas que foram premiadas, que serão, naquele momento, agraciadas. Isso aí. Com essa importante distinção, um Oscar de qualidade aí, né? É um reconhecimento, né? Na verdade, é um reconhecimento, é um regulamento do prêmio, ele tem uma banca de juízes, então ele tem todo um critério, né, para o desenvolvimento dele. E, né, dentro disso, tivemos, então, as 35 empresas no Rio Grande do Sul, né, premiadas, que serão agraciadas nesse congresso internacional, que deixamos aqui o convite, então, é no dia 7 de novembro, lá no auditório Dante Baroni, na Assembleia Legislativa. Inclusive, o local é um local comemorativo, que foi o local que iniciou, inclusive, foi lançado o Programa Gaúcho de Qualidade. E fica o convite, então, para participação, e nesse dia serão premiadas, então, essas 35 empresas do Estado. E nós temos, então, 5 empresas do Comitê Vale dos Sinos, que é o nosso comitê regional que atua aqui na região do Vale. A constar, o CDL, através do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, né,
Soluções, que é a tua empresa, né? Isso. Também um case vencedor. Uma empresa do Hub One, de nanotecnologia, né? Nanoware. Isso. A Exatos, do Gilberto, de Estância Velha. E a Paludo. E a Lojas Paludo. Isso Loja aí. Paludo, que recentemente tive o prazer de poder contar um pedacinho dessa história aqui no nosso Conversa de Peso e no Estação Hamburgo também, né? Junto com a Débora Giacometti. Foi um belo programa que a gente realizou aqui. Isso aí. Muito boa noite, Cláudio Nais. Cláudio Mitchell Nais. Nós vamos falar de Grêmio hoje, né? Ao suspiro. A gente comenta rapidinho. A gente comenta rapidinho até por ter a felicidade de estar representando hoje toda a nossa região como conselheiro também, né? Tu foi recentemente. Fui eleito sábado né? retrasado e a posse foi essa semana. Então. Né? Então a gente estamos assumindo, somos 3 aqui em Novo Hamburgo. O Mãe, o Lolô, né? E o presidente do consulado, Leonardo Dornelles. O Mãe estava na beira da praia lá. Né? Tá. Então, acho que para deixar assim, todo mundo sabendo que vai ter mudanças, tem coisas que tem que ser corrigidas, tem coisas que estão sendo analisadas e a gente só não pode fazer de tudo uma terra arrasada, de tudo, né? Sim, tem que mudar. Mas cabe todo ser humano, e acho que aqui acho que um tema que é muito importante para a educação, que eu vou tocar também depois, do empreendedorismo, cabe a nós, sim, a gente fica triste, fica chateado, reflete e vamos em frente, vamos para o passo seguinte, né? Então o passo seguinte é agora, ver, analisar um 2020, classificar uma Libertadores, assim como o Inter vai lutar esse ano, então... Para mudar, já que se em vários patamares do clube se deu certo, vamos corrigir no que não deu certo. Verdade. Então, dentro disso, hoje fico agraciado com o convite, já que eu participo dos outros programas esportivos. É verdade. Então hoje estou participando. Não podia deixar de fazer o comentário esportivo aqui também, né, Cláudio? Então hoje participo aqui. Para quem ainda não sabe, né, talvez a grande maioria, porque até avisei, eu fui professor da instituição evangélica de Novo Hamburgo por 19 anos. Trabalhei também como professor em Dois Irmãos, 11 anos. Fui diretor da unidade Fundação Evangélica por 2 e diretor do Colégio Frebel, Santa Catarina, São Bento do Sul, por mais 2 anos. Quando do meu acidente, em 2010, interrompeu minha carreira direta na parte de direção. Depois, 2013 a 15, durante a gestão Tânia, Dois Irmãos, eu era o coordenador de desporto e trabalhava direto com as escolas no trabalho, na parte esportiva, educação física. E a educação continua fazendo parte da tua vida? Eternamente. Até por vários motivos, né? Eu vou até tocar nesse, porque eu acho que é importante, porque reflete com tudo que já foi falado aqui. Né? Para quem não sabe, eu já fiz 28 cirurgias, né? E a minha 28ª não deu certo, que era tirar os trombos. Por isso aqui tá a muleta, né? Ainda uso. E daí foi um dia para refletir. O que fazer da vida? Não deu certo, não vou conseguir tirar os troncos. Então, 3 coisas. Primeiro, saúde. Segundo, filho. Enxergar o filho de uma maneira, de um amor incondicional, mas ao mesmo tempo que ele possa ter um avanço em relação a mim, né? Não só ser o companheiro, o amigo, que muitas vezes a gente fala. E o terceiro, felicidade. E nesse da questão da felicidade, eu uso o termo de que eu virei a moeda. Tá? Eu acabei observando o mundo de uma outra forma. Tentar observar o mundo de outra forma. E dentro disso, por ter cursado durante esses períodos todos algumas outras coisas na área de marketing, na área de gestão e também na área de educação, o mundo está mudando muito rápido. O que era a nossa geração, praticamente, né? Mudou 2 vezes para o meu filho, que tem 19, que está na faculdade, graças a Deus. No 2º semestre já tem uma cadeira de empreendedorismo no jornalismo da Unicinos. E meu sobrinho de 10 já é uma outra geração. Já tem um outro comportamento. Então, e eu fico preocupado. Teu filho também vai ser jornalista? E educador físico, está fazendo as vezes. E tu deixou? A gente deu suporte.
Essa vida de jornalista não tá muito fácil, né, Cláudio? Não. Até porque as redes sociais liberou um monte de gente achando que pode dar notícia toda hora, né? Com a profundidade de um pires. Até no programa semana passada eu brinquei da história do Inter, né? Deram tantos técnicos pro Inter semana passada que faltou quase lista. Pois é. Tanta gente que foi lançando. Surpreendentes os nomes depois, né? Então, mas o que eu quero dizer, voltando a essa situação, aonde está, acho que vai ser muito importante, porque fico muito feliz que foi o Ayrton que fez o contato comigo também. Nós estamos num vácuo, pessoal. Assim, né? A forma de educação da onde foi sempre trabalhado com os professores, né, em relação à escola, e aonde estão indo os jovens. Mas também, ao mesmo tempo, nenhuma das duas está errada. Porque o jovem está seguindo o que a tecnologia está oferecendo de tão fácil. Ontem eu baixei o TikTok, não sei se você sabe, é a rede social dos 10 aos 14 anos que todo mundo faz. São mini vídeos de 10 a 16 anos, está dominando o mundo, né? E é incrível, assim, porque eu sigo, não por curiosidade, né? Até por aprendizado. A movimentação da questão do jovem é muito rápida. E acho que nisso que nós estamos pecando. Em não tentar ou estar a par disso, ou de como fazer o jovem ter o seu momento para isso e o seu momento de aprendizado. Uma provocação para que a gente freie o tempo também? Não. Não necessariamente? Ou não? Não, eu acho que não temos como frear. Eu acho que é uma provocação para que os profissionais da educação não fiquem só pensando no que aprenderam na graduação ou na sua pós. Que infelizmente nós temos uma galera que parou por aí. E daí eu vou dizer principalmente do setor público, tá? Até por ter lidado com isso também, tá? Infelizmente. E que o nosso jovem saiba também ser controlado do limite de saber a hora do compromisso e a hora do lazer, que acabou se deixando nos últimos anos a meio de lado. Tá falando de disciplina. Disciplina. Também. Então eu já vou começar uma provocação em torno de uma das palestras que nós teremos na próxima segunda-feira, que é da Escola Cívico-Militar de Bagé, do Planejamento à Execução. Projeto do governo federal para que a gente tenha mais escolas dentro dos princípios das escolas militares. A gente sabe que são escolas de referência Brasil afora. Essa é uma provocação, é um dos projetos. Honestamente, é um dos poucos projetos que eu conheço do atual governo federal. Não é nenhuma crítica, eu acho que estão levando muito pouco isso para a rua realmente, né? Estão discutindo muito pouco isso com a nossa comunidade. E eu quero saber de vocês, como vocês enxergam isso. Vamos falar de educação na volta do intervalo. A gente volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. De volta num programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O debate ficou quente aqui. A gente vai ter um segundo bloco ainda mais especial. No oferecimento Sicredi, Mercado Terceiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. O Alexandre Cironi está na audiência, dando boa noite a todos e mandando um abração ao professor Cláudio, que trouxe torcida organizada hoje aqui, né, professor? Eu fiz uma provocação na nossa saída para o intervalo em torno de um dos assuntos, acho que mais importantes e que vão mais instigar as pessoas a irem ao cemitério, dentro das pautas que nós temos ali, a necessidade de mudar a pauta do Ayrton. A Márcia Fetzer vai falar de educação feliz, a Flávia Tvardovsky vai falar da pesquisa na educação básica, um caminho possível para os jovens estudantes. Deixa eu só interromper. Professora, destaque na última FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciência. Bem, destaque na Feira Brasileira de Ciências. O César estava no intervalo falando sobre pesquisa, né, como eixo, e essa mudança de paradigma do aluno passivo para ativo, para proativo, sobretudo. A Cristiane Killing falando no case Nova Petrópolis, educação em movimento. O César Torres trazendo o tema Escola Cívico-Militar de Bagé, do planejamento é execução. E a nossa Joyce Maria Lamb, né, aqui de Novo Hamburgo, nossa professora nota 10, professora de destaque nacional de educação, né, o Oscar da educação brasileira, aí, vai falar de coordenadoria pedagógica na construção do futuro da educação, é a palestra que fecha esse seminário. Fica essa pauta para vocês, a gente conversou já um pouco sobre isso e o assunto é polêmico, evidentemente. O Cláudio falava sobre a necessidade de termos uma disciplina diferente, né? Não vou nem dizer o termo rigidez, mas uma disciplina diferente, uma postura diferente entre famílias e sobretudo chega na sala de aula, não é um lugar para ser educado, é um lugar para ser ensinado, né? A gente também usa a educação como de uma forma talvez equivocada, quando o certo seria o ensino, né? A educação é aquilo que a gente vai trazer de casa, deveria trazer de casa pelo menos. Com vocês a pauta, senhores. Eu posso fazer? Por favor. Eu acredito que a disciplina ela tem limite também. A gente não deve ser totalmente enquadrado. Mas eu sinto, e aí devo confessar, talvez pela minha anterior criação, que hoje a sala de aula não tem educação porque não tem disciplina e respeito. A disciplina ela é uma simbologia em relação ao respeito. E eu acho que nós, dentro da sala de aula hoje, é uma percepção minha, porque eu tenho visitado escolas municipais, e eu sinto a falta do respeito, inclusive pelaquela pessoa que representa a escola, que é a professora, que é a, vamos dizer, ou o professor, que é a pessoa que, teoricamente, se mal tenha ou não tenha a possibilidade de pedagogia com os alunos, está ali exatamente porque foi colocado na situação de dar exemplo. Ela traz o exemplo como
respeito aos alunos e como também transmissão de conhecimento. Mas eu sinto que hoje, com raras exceções, o nosso meio social, ele está muito, vamos dizer, eu quero meus direitos. E o aluno se encara como direito desafiar essa hierarquia de conhecimento e respeito, inclusive através dos seus próprios familiares. Eu não me lembro, no meu período de aluno, inclusive chegando até a faculdade, de alguém ser agredido em sala de aula. Hoje isso não é mais nem notícia, para quem já é jornalista aqui, as agressões das professoras e professores por alunos ou pais nos colégios. Então, a falta de respeito é um índice de que nós não estamos considerando a educação e não estamos conseguindo trazer educação de casa. Eu vou aqui, o professor Grabowski, que é presidente do Consinos Desenvolvimento Coredes, aqui do Vale dos Sinos, ele trouxe uma apresentação bem didática. A educação ela tem o sistema intra-escola e extra-escola. O intra-escola, através da Base Nacional Comum Curricular, nós vamos tentar resolver. Mas o extra-escola está completamente fora de controle. A possibilidade de o aluno ser cooptado para coisas não necessariamente legais nas periferias é muito grande. A falta de motivação dos alunos para a frequência na escola é muito grande. A dificuldade de emprego por falta de conhecimento é grande, e isso faz com que nós estamos começando a criar uma bolsa de dificuldades, inclusive de convivência, porque o celular é comprado, mas a dívida fica. Hoje, 83% do crédito na faixa etária até 20 anos é inadimplente. Por quê? Porque estão comprando aquilo que, teoricamente, não tem como poder pagar. Então, falta a disciplina, e isso não quer dizer disciplina de marchar ou coisa assim. Disciplina pessoal. E nem relho também. E nem, não há necessidade de... A disciplina não exige castigo. Não é voltar a botar o pessoal no milho assim, atrás da... A disciplina é aquilo que tu tira do lugar, coloca no lugar. Isso é disciplina. Não, mas isso falta. Como é que se faz isso? Bom, aí, de novo, começa pelo respeito. A disciplina, ela é uma consequência do respeito. César. A Rosa, acho que quer falar. Eu gostaria de pegar um gancho ali, né, em relação ao que tu falaste da motivação, porque a minha realidade, a realidade que eu atuo hoje, que estou professora, né, na escola, é uma realidade onde eu tenho alunos com a faixa etária maior, mais idade. Tá? Eles já concluíram o ensino médio, alguns, inclusive, já fizeram a graduação, estão retornando para o curso técnico, estão fazendo uma nova graduação, então eles estão se direcionando no mercado de trabalho. Quando tu falas ali em motivação, eu vejo sim, nós identificamos na escola, inclusive através das nossas avaliações, muitas realidades sim de alunos que têm muita liberdade, né? É uma questão que foi uma geração que nós temos aí que teve um excesso de liberdade, diferente de gerações anteriores que tiveram, inclusive, o contrário, né? Um excesso de rigidez. Então, nós estamos aí com uma sequência de gerações, tanto a Baby Boomer, a geração X, agora temos a geração Y. Então, temos perfis diferentes, com idades diferentes, nesse mesmo mercado, nesse mesmo ambiente, nessa mesma comunidade. Então, eu vejo que a realidade está muito relacionada, a situação está relacionada à realidade da comunidade, né? E quando se fala em motivação, nós conseguimos, através desse objetivo de formação para o mercado, e o curso técnico
conquistar o aluno. A metodologia do aprender, a questão das metodologias ativas, de seminários, visitas técnicas, mostrar o ambiente de trabalho, isso conquista muito o aluno para que ele se interesse e se identifique, porque tem a possibilidade, inclusive, de, no próprio estabelecimento de ensino, escolher um outro curso. Eu iniciei esse curso, mas eu estou identificando aquele outro, eu tenho um perfil, né, para aquele outro curso, posso fazer a troca. Pode fazer a troca. Então, é onde o aluno se testa, se experimenta, visualiza na evolução do curso a experiência com a realidade de mercado e dentro desse meio ele faz as próprias escolhas. Inclusive, eu tive uma situação hoje de uma empresa que ela se inscreveu, nós temos encaminhamentos para estágio, inclusive, da própria escola, né? Eu tive hoje uma empresa que ela não recebeu currículos, né, para as vagas de estágio. Então, esse é o que eu vejo assim, que é onde tem um ambiente com muita atuação, tá? Onde as empresas e as instituições, inclusive, precisam atuar para preencher esse espaço, né? Para que essa aproximação aconteça, né? E a formação base venha com uma formação estruturada, uma formação segura, uma formação de base importante para que ele consiga se conhecer, se estruturar como pessoa, se desenvolver, inclusive desenvolver a própria personalidade, se conhecer, que é a parte mais importante, porque eles precisam atuar no que eles gostam, né? Principalmente os jovens, eles precisam gostar do que eles... É o primeiro passo, gostar do que eles vão exercer, do que eles vão fazer, para que daí eles consigam ter um maior desempenho e fazer com sucesso, né? Então, as vagas existem, né? Os alunos procurando as vagas no mercado existem, então é onde eu vejo que há um campo bastante grande de atuação, que inclusive uma das metodologias ativas que nós atuamos com bastante frequência são as visitas técnicas e os seminários, trazendo profissionais do mercado para dentro da escola para mostrar como é essa realidade. Aproximar da vida real. Isso. Questão de ordem, então, Rodrigo. Certo. Bom, vamos começar pelo seguinte, é importante colocar. A gente vivia num mundo baseado no controle. Isso gerou uma geração, vamos dizer assim, de rebeldia e uma série de situações que a gente sabe o que aconteceu. E na década de 70, a educação mudou no sentido de separação de currículo dentro das caixinhas e que hoje tanto se bate em quebrar essas caixinhas. E quem botou as caixinhas foi justamente o regime militar. Nada contra, não sou de direita, não sou de esquerda. Sou educador e o meu foco hoje é educação empreendedora, né? Então, o que acontece hoje? Na prática, a dificuldade esse tipo de discussão que o senhor está trazendo é fantástica. Quanto mais discutir educação, melhor. Isso é fundamental. São iniciativas que agregam. Agora tem um detalhe importante. A gente está querendo levar para a escola de novo uma responsabilidade que é das famílias. Isso, eu acho que é o grande erro desse processo como um todo. Ou seja, hoje o aprendizado não é só sinodal, ou seja, não pelo nome da escola, mas não é só a escola como centro de educação. Hoje ela é polissinodal, ou seja, o aluno, a pessoa, aprende de diversos meios e muitas vezes o aluno sabe muito mais do que o professor, porque o professor muitas vezes ele foi treinado para ser o dono do saber. E na realidade, hoje, ele é um facilitador, ele é um orientador. Então, muitos problemas de falta de disciplina ou indisciplina tem a ver com essa informação. Mas, professora, no Google está escrito assim, mas eu estou dizendo que é. E assim por diante. Aí você pega toda uma geração, vamos dizer assim, aonde você tem uma série de formações separadas e agora a dificuldade de integrar isso tudo e criar um conceito para isso acontecer. E aí a gente vê um movimento para levar para a escola uma desresponsabilização da sociedade. Eu sou contra esse tipo de abordagem, porque para mim escola é para escolaridade. Educação é na família. Ou seja, a desresponsabilização da família em relação à sua atribuição principal, que é fazer educação para o seu filho, para respeitar as pessoas na sociedade, começa por aí. Porque por mais que você coloque uma regra dentro da escola, vai chegar em casa, o pai e a mãe vai dizer, não respeita a professora, não é isso que eu te ensinei. Então, a gente está com esse problema. A Suzana Kakuta teve aqui há uns 2 ou 3 meses atrás e disse, para fazer mudança dentro da inovação, só com a educação. Concordo plenamente com ela. E quando ela fala em educação, eu conheço a Suzana há muito tempo, leio muita coisa que
que ela fala dessa educação mais ampla, que dentro está a escolaridade como um todo. Então, o que acontece? A mudança da BNCC como ferramenta, ela não faz com que a sociedade se desconecte da escola. Pelo contrário. Hoje, quando você vai fazer, por exemplo, o desenvolvimento de uma startup, uma empresa nova, uma empresa para trazer uma inovação ou para buscar algo de desenvolvimento, a gente bate na questão da educação. E hoje a inovação só aconteceu no Brasil em função da academia. E a academia foi provocada pelo mercado. E nessa junção nós temos os maiores parques tecnológicos do estado aqui na nossa região. Nós temos um conjunto de parques tecnológicos de inovação fantásticos. Só que agora tem um gap. E qual é o gap? O gap é que com essa mudança da BNCC, há necessidade do professor mudar, da família mudar e do aluno mudar. Aí é que está. E como o papel da escola hoje não é só o centralizador da educação, esse papel se desconecta. E aí vem a necessidade, vamos botar mais disciplina nesse contexto. Eu só a favor ou contra. A minha única questão aqui é a desresponsabilização da família em relação à educação das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Não podemos perder isso de vista. Essa é a minha questão, porque botar disciplina na escola sem a família se movimentar... A gente está num momento de discussão do que é liberdade, do que é libertinagem muito sério também. Não, isso é outro aspecto. É outro aspecto. Acho que dentro do link do César, e até porque essa discussão eu era muito provocada já no meu período de direção de escola. E eu vou dizer que era com muita tristeza que a gente tinha que solicitar o afastamento de alunos, né? Antigamente se dizia expulsão, hoje não se diz, né? Quando pela falta de uma série de respeitos em relação à escola, né? Aquela tríade, e isso é discutido, pessoal, assim, isso aqui pode dizer com muita mais falácia do que a questão da tríade família, escola, aluno, ela sempre teria que funcionar. Né? Exato. Sempre teria que funcionar. Né? Não adianta. Não adianta, como o César acabou de dizer, o professor disse aquilo, daí chega o pai em casa e diz, não, tu não faz isso porque é isso. Como é que fica o jovem? Então, por isso que quando eu comecei a falar, e eu mostrei esses dois, tá indo por caminhos diferentes, infelizmente é o que estou enxergando muito forte. E daí quando a gente vai e discutimos no intervalo sobre a questão das feiras, né? Terminamos a Mostratec hoje, também acompanhe, a gente é convidado para participar de feiras aí aqui na nossa região. E tu vê excelentes trabalhos sendo desenvolvidos, né? E alguns até acima de um nível que tu poderia pensar para a faixa etária, só que não dão continuidade. Ou porque a família não vai, ou porque não tem alguém ali próximo para dar o suporte a mais, que acredite. Né? Nós estamos, acho que o termo perfeito que foi utilizado antes, esse gap, que é essa vamos dizer assim, um vácuo, para ser mais conhecido hoje, dos dias de hoje, para todo o público, muito grande. E para isso acontecer, eu penso, primeira coisa que acho que assim, tudo que tu falas, tu tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Não adianta falar e não fazer. Então, começa por aí. A segunda coisa, a questão da família, né? Eu tenho um filho de 19, e vocês, todos que são pais de filho de 19, sabem que não é fácil lidar com 19. Mas todo dia, eu pergunto, como é que foi a aula? O que teve na aula? Que assunto foi trabalhado? Como é que foi cobrado? Quanto teve de duração de aula? Né? É chato? Eles não gostam, mas uma hora eles acostumam. Eles acostumam. E eles dizem, não ficam mais chateados. E daí, isso cabe a papel, eu sei, talvez passando um pouco mais, de todos. A gente tem que participar pensando no futuro melhor de cada um. Tanto no seu profissional, professor, tanto na família pensando na criança, quanto na criança que hoje não enxerga um futuro. Perguntem para qualquer jovem entre 22 a 12 anos o que ele quer ser no seu futuro. Ele não sabe. Pode perguntar. É difícil. Ele precisa experimentar, né?
Ele precisa experimentar e ter o suporte, tanto da família quanto da escola. Mas a escola faz bem esse papel, né? Ela oferece caminhos. Exatamente. Eu vejo o professor como o maior incentivador, por exemplo, da pesquisa. Assim. Isso. E não vejo os pais acompanhando a maior parte das vezes. O autoestudo... Eu sou agraciado nisso, não posso falar nada. O nada. autoestudo hoje na educação superior é fato. E para esse autoestudo acontecer, a pessoa tem que ter a autodisciplina para isso acontecer. Então, a grande questão mas isso desperta com o tempo, né? Mas a grande questão é a seguinte, que tipo, eu tenho trabalhado, eu tenho escrito todas as quartas-feiras no portal Temas Preferidos histórias relativas à educação empreendedora, onde eu uso uma jovem chamada Laurinha, de 11 anos. E eu trago realidades dentro da escola que a gente acaba acompanhando. E uma das questões é a educação para a autonomia. Ou seja, você quer que a escola cumpra o papel de transformar o seu filho numa pessoa autônoma e adulta que você não consegue em casa. Ou seja, é uma mistura desse processo. Aí chega na educação superior, que a pessoa precisa ter autonomia para buscar a educação. Eu vou dar um exemplo. Qualquer empresa que quer inovar ou quer desenvolver, ou como a Rose ganhou o PGQP agora, provavelmente ela teve que pesquisar, no mínimo, 3 vezes mais tempo de horário e de aula do que ela fez com o professor. Ou seja, o trabalho que foi feito pela pessoa é muito maior. Então aí vem aquela figura do Estado pai, da escola pai. Bom, se nem é o Estado nem agora é contigo, amigo, então ensina isso desde que nasceu. A vida é assim. É esse o meu ponto desde o começo. Então, essa mudança da BNCC para trazer o foco na pesquisa vai gerar isso no aluno. O aluno vai provocar isso nos seus pais e, por consequência, eles vão ter que participar da escola como um todo. Porque se eles não participarem, eles não vão conseguir adequar. Vou dar um exemplo bem simples. Você aí que tem um filho de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Quem é que ensina o avô a mexer no celular? Não é ele? Você não consegue ensinar. Como é que você ensina inteligência artificial? Mas nem sei o que é isso. O teu filho vai lá e te ensina. Tu aperta um botãozinho, faz isso, aquilo. Ou seja, o próprio aluno vai provocar com que a família participe dentro do processo em função do autoestudo. Ou seja, então... Desculpa interromper, mas são coisas que eles estão vivendo já com isso. Sem dúvida. São coisas que dá cotidiano deles e para eles é normal. Então, para isso é tranquilo para eles fazer essa passagem. Existem todos os outros detalhes que não interessam. Mas onde está a educação dos pais na família? A estrutura social da família é um grande obstáculo. Porque a teoria está linda. E na prática? Na prática, que a família Qual é a relação familiar? Que a família tem essa responsabilidade. Mas é a escola que vai resolver isso? Eu não sei se é a escola, só estou dizendo que essa ideia de que a família é o centro, isso está claro. Isso acho que nenhum de nós duvida. Mas aí, dentro lá do Instituto, nós temos professores, etc. E tem um professor que disse, olha, nós achamos também. Só que a realidade social dos nossos alunos, a família tem aluno que não sabe quem é o pai. E aí, de novo, com essa liberdade toda, essa igualdade de gênero e essa discussão sobre gênero, está começando a surgir uma dificuldade que não sabe como é que eu chamo, se é pai ou mãe. E vem perguntar para a professora o que deve fazer, porque tem vergonha de perguntar para os próprios pais. Bom, e aí nós estamos naquela, como é que fica a cabeça desse adolescente que tem essas dúvidas e a quem ele se dirige? Como é que ele vai perguntar? Quem é que aconselha? Aí é aquela história, é o ovo ou a galinha. A realidade social ela é responsável, vamos dizer assim, ela é consequência do que já aconteceu. E o que a gente precisa lidar com isso. Então, continuo com a mesma posição. A família hoje, ela não é a mesma pai, mãe, irmão, ela mudou. Quando a gente fala família, não estou falando só em pai e mãe. É um contexto social em torno daquela pessoa que dá suporte para ela. Se o Estado tem que supor isso, tem que haver essa contemplação. Mas uma quantidade de aí já é outra situação. Mas é isso que eu quero dizer. Sociais, como é que nós vamos resolver o ovo ou a galinha? A situação está aí, mas eu continuo defendendo. E não é só a teoria. Tem muita prática legal.
entra e pega um aluno da Fundação Liberato, que é uma escola estadual, é uma escola pública, e compara ele com outros tipos de aluno no mesmo nível. Começa por aí. Os professores lá são professores de escola pública. Então, o que tem de diferente? Mas são professores que fazem diferença. Tá, mas São professores. Exato. A carga horária, a necessidade das notas, a questão deles mesmo desde o primeiro ano, se eles se cobrarem dentro dele, o exemplo dos melhores alunos. Já entra lá preparado para isso. Já entra com estágio no segundo ano. É uma série de coisas que formam os colégios que têm uma boa nota, geralmente, o que a gente percebe é que existe quase que... Eu tenho um neto que estuda numa escola pública ali em Lomba Grande. E ele tem morado conosco, etc. Então eu me considero o pai dele. Só que ele vai terminar os anos do fundamental. E o que nós estamos pensando? Então vamos colocá-lo num outro ambiente. E aí o que acontece? Vamos procurar qual era a possibilidade. Estamos direcionando isso para que ele vai estudar em São Leopoldo, e aí começamos a olhar em São Leopoldo quais eram as dificuldades. Todos os colégios que nós procuramos havia um pré-seleção. Lógico que aí aqueles colégios, eles já de princípio têm uma pré-seleção. Como é que funciona a pré-seleção? Cada um faz lá o seu uma teste. cláusula de barreira? É uma espécie de pré-seleção. Lógico que aqueles colégios, eles são melhores. Então, se tu procura o melhor, tu tem que ter uma base para enfrentar a pré-seleção. E isso não é só na parte, vamos dizer assim, privada, isso inclusive na parte pública. Se tu quer entrar num colégio tipo Liberato, que é público, tu tem uma pré-seleção. Eu sei porque eu tive 2 filhos que foram estudar no Liberato. E aí surge essa dificuldade que esses alunos que vão para a pré-seleção, e aí são dados do Senai e do Senac, 70% dos alunos que querem o curso não têm condições de fazerem o curso. Mas eu entendo. Bem, senhores, eu preciso pedir que guarde para o teu ponto final, tua consideração final. Chegamos ao final do nosso programa. Evidentemente que a gente não consegue aprofundar em 1 hora, ainda mais com uma turma tão qualificada, com tanto conteúdo. Mas, feita essa provocação, esse convite, o César vem acompanhando, sabe o quanto a gente vem debatendo semana após semana, não só a inovação, mas todas as questões que permeiam esse ambiente. E, evidentemente, a educação está em primeiro lugar dentro da nossa consideração, é uma certeza, nenhuma dúvida. Mas fica desde já o convite, né, para que a gente continue ampliando aqui nesse espaço. E está aí um programa que a Vale TV ainda não tem, focado exclusivamente em educação. Aliás, esse é um gap que... uma oportunidade uma boa, lacuna, aliás, para que a gente possa pedagogicamente discutir eu ia isso. sugerir, por quê? Porque uma das coisas que a gente sentiu com essa página, é que a educação ela só é discutida uma vez a cada 4 anos. E com essa página a gente criou uma E pelas pessoas que não ajudam muito a resolver esse negócio. Que até poderiam ser, né? Seriam elas. Não, mas a gente criou uma maneira de dizer, mas isso também tem, olha, acontece. Então, quinzenalmente, isso está sendo divulgado. Evidente que jornal já tem uma certa dificuldade, mas nós estamos tentando, e inclusive eu vou te oferecer agora aqui, Rodrigo, nós vamos gravar essas palestras, e se tu achares conveniente, nós podemos trazer e conseguir colocar isso dentro do programa da Vale TV. César Silva, obrigado pela presença, bom te ter de volta aqui conosco, tá difícil de conciliar essas agendas, né? É verdade. Mas sempre muito bom ter ponto final. Agradeço, meu ponto final é convidar, nós vamos ter uma turma do programa de mentores para negócio, de metodologia básica, no dia 18 e 19 na FEVALE, no Hub One. Opa. E no dia 20 e 21 nós teremos na Fábrica do Futuro, lá em Porto Alegre, aqueles que desejam aprender a desenvolver a metodologia de mentoria de negócio, hoje testadas em todos os parques tecnológicos. Nós estaremos trazendo o Eduardo Nogueira, do Rio de Janeiro, para fazer a segunda turma aqui no Rio Grande do Sul. Então, agradeço. E o debate foi ótimo e eu acho que é a oportunidade de um programa de TV dentro da Vale TV sobre educação, agora eu acho que deu um start importante. Muito bem.
Cláudio Michalais, obrigado pela tua presença, seja sempre muito bem-vindo. Prazer te ter lado a lado umbrando essa bancada aqui de Ponto Final. Agradeço esse convite. Eu acho que a discussão, ela realmente vai se... Teremos muitas pautas para poder chegar a alguns denominadores, né? A gente só lançou no ar, enfim. Mas o importante, eu não quero deixar, né, de falar. Exemplo faz parte da vida, tá, pessoal? Então, seja um exemplo no que fazem e o futuro estará um pouco mais próximo do que vocês desejam, tá? Então, Dom Arabi, o exemplo arrasta. Rose Guedes, obrigado pela presença. Então tá, muito Parabéns obrigada. Novamente pelo prêmio de Sim. estar aqui no nosso PGQP. Claro, muito obrigada. Obrigado pelo convite, né? Sempre é uma satisfação estar aqui participando junto, né, contigo. E fica sempre dessa discussão, né, uma questão importante, que não existe um responsável, né, em relação à educação, e sim que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, né, em relação à sociedade, em relação ao que nós temos de futuro, né. Que, segundo o nosso secretário lá do Comércio Exterior, que nós assistimos essa semana, esteve aí em Novo Hamburgo, vamos ter perspectivas aí para os próximos 10 anos aí interessantes para o Brasil. Ele aposta que é o Brasil o país dessa década, né? Ele Falamos aposta isso, né? E vamos acreditar. Até essa noite. E deixa o convite, né? Fica o convite para o Congresso Internacional de Qualidade, que acontecerá, então, lá no auditório, né, Dante Baroni, em Porto Alegre, no dia 7 de novembro. Muito bem. Ayrton Chu, obrigado por provocar esse tema aqui na nossa Vale TV. E está desafiado a seguir discutindo isso conosco aqui. Pode pedir música já agora. Teve segunda-feira, terça-feira tu disse assim, se eu vier mais uma vez posso pedir música. Rodrigo, eu agradeço a oportunidade. Em realidade, a grande dificuldade que eu tenho já está começando a ficar tempo, porque se tu queres alguma coisa, procura alguém ocupado. E parece isso é uma necessidade, né? Então, desenvolvendo a parte da comissão do bicentenário, trabalhando com a parte da educação e tentando, vamos dizer, levar adiante, inclusive, a possibilidade de mudar o conceito econômico do desenvolvimento sustentável da região, eu já estou com 3 boas pautas pela frente. Nossa. E qualquer uma delas missão de vida. Agradeço bastante essa possibilidade de estar aqui presente e a tua colaboração. Gente, são limitadas as vagas, né? Na próxima segunda-feira, a partir das 14 horas, o credenciamento a partir das 13h30. É bom contatar com o pessoal e ver se ainda tem vaga antes, né? Consertar as confirmações, já confirmou, né? Antecipadas através do e-mail acesso@sinos.net. Tá? Uma turma enorme, qualificadíssima aqui, Sicredi, Senac, Fecomércio, Sesc, comissão organizadora. É que faz parte do programa do Bicentenário. É enorme, né? Muita faculdade Zeste, Facate, Fevale, Unicino, Assiste, CRE, Brasil-Alemanha, Câmara Brasil-Alemanha, Sinep, Prefeitura Municipal de São Leopoldo de Novo Hamburgo. Então, prefeitos, secretários, diretores, profissionais, coordenadores, familiares, convidados a participar do segundo seminário de educação em primeiro lugar, a necessidade de mudar a educação. A gente falou um pouquinho da Escola Cívico-Militar, mas essa é só uma dos 6 painéis que nós teremos nessa tarde maravilhosa, e a gente vai estar refletindo aqui essas palestras na nossa Vale TV também. Ficamos por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.